não pode ter benefício do INSS cortado. Uma dúvida que tortura a cabeça dos segurados do INSS é a possibilidade do governo cortar o benefício. Neste vídeo, vamos examinar as situações em que são impossíveis a suspensão. Primeiro, o caso de um aposentado por invalidez. A natureza da vantagem dá margem a reexaminar a situação da retirada do mercado de trabalho após perícia que comprovem a recuperação da capacidade laborativa. Mas esta situação, quando relativa à pessoa com mais de 60 anos, não é possível submetê-la a pente fino, porque o benefício se tornou definitivo, independentemente do tempo de recebimento. A Lei 15.157 de 2025 afirmou que os aposentados por incapacidade permanente, que é o atual nome da aposentadoria por invalidez, irreversível e irrecuperável, ficam dispensados de revisão periódica de saúde relativa às condições de outorga. Segundo caso, segurados com 55 anos ou mais e que recebem o benefício de incapacidade por mais de 15 anos, contando o período do auxílio-doença anterior, também não será convocado. Terceiro, ultrapassagem do prazo de 10 anos do início do pagamento da vantagem, ou seja, após este tempo, o INSS não poderá processar a revisão do ato concessório. Quarto, pensionista que contrai novo matrimônio. Esta hipótese é fruto de um monte de interpretações errôneas. A dúvida é a seguinte: se uma pessoa recebe pensão por morte, poderá passar pelo pente fino? A resposta é não, porque a dependência já estava configurada na hora do falecimento do segurado titular. Por isso, não cessa o direito ao benefício. O que não é possível é o pensionista receber mais de uma pensão por morte ligada ao regime geral da Previdência Social. Reserva-se ao interessado a opção pela quantia mais vantajosa. Quinta, portadores de HIV não precisam se submeter a contínuas perícias para avaliar a situação que deu causa ao afastamento do mercado, o que tem a ver com a proteção social que a Lei 15.157 encampou. Também isentam-se desta avaliação portadores de Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Todas elas se referem a condições progressivas e sem possibilidade de reversão. Sexto, aqui o caso é relativo à assistência social, isto é, os que recebem BPC-LOAS e têm no mínimo 65 anos e são deficientes, também estão livres de perícia médica periódica. Agora, existe a necessidade do indivíduo pedir dispensa da reavaliação do benefício? Não, não há norma definidora sobre isso. Se houver convocação indevida, existe a necessidade de contestar o ato administrativamente. Nos itens assinalados, prevalece a exceção da fraude. Vale dizer, o INSS pode questionar a concessão do benefício se houver indício claro de ilicitude, irregularidade ou má-fé. Se você, por exemplo, é aposentado por invalidez, que a Lei 8.213 coloca a perícia de revisão a cada 2 anos, saiba que não é necessário ficar agitado ou nervoso se está colocado entre as exceções discriminadas neste vídeo e recebe alguma convocatória do INSS. Aí você deve informar a sua condição de dispensa através do aplicativo Meu INSS ou Central 135, e se a repartição insistir, é recomendável então ir à perícia presencial ou impetrar mandado de segurança preventivo para o resguardo do direito de não comparecer ao exame. A regra do artigo 70 da Lei 8.212 de 1991 é submeter os aposentados por incapacidade permanente a exames periciais, saindo fora apenas estes casos admitidos em lei. Importante ainda o registro de que, se voltar ao mercado de trabalho, mesmo a pessoa estando dispensada de perícia, o benefício será suspenso. Além disso, se o INSS suspeitar de fraude, a perícia será compulsória mesmo aos dispensados. Este foi o Soletrando Direito. Se você é aposentado ou pensionista, escreva a sua dúvida nos comentários aqui embaixo do vídeo. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like para engajar o canal e irradiá-lo na rede. Faça sua inscrição e ative
as notificações. Grato pela atenção. Boa semana. Tchau.